Êxodo. Números. Marcam a jornada do povo de Deus. O Êxodo vai até o Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da aliança. Em Números vai até a beira de Cades Barneia. Barneia. E Deuteronômio. É a recapitulação de tudo, menos no Gênesis. Deuteronômio vai recapitular a saída e a jornada até Cades Barneia e fortalecer a aliança que Deus fez com o seu povo lá no Sinai. Até a saída do Êxodo, no Êxodo, o povo era apenas um amontoado de gente. Aqui? Cades Barneia. É. Então, no Êxodo, quando sai do Egito, é um amontoado de gente, de pessoas. Quando chega no Sinai, Deus faz daquele amontoado o seu povo. E aqui, mais ou menos aqui, no meio da jornada, Deus dá a lei. Levítico. E aí sim se torna uma nação, com leis, decretos e a formulação de uma aliança. No Gênesis é a narrativa de fatos que envolveram desde a criação até o Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, que são os patriarcas que nós estudamos. Aí chega no livro de Êxodo, ali é onde o povo sai, faz a sua jornada até o Sinai, depois Números chega até pertinho da terra prometida, que é Cades Barneia, e no meio desse percurso Deus dá as leis, que é o Levítico. Leis, normas e tudo aquilo que a nação precisava para poder ser regida. E Deuteronômio nada mais é do que a recapitulação de tudo que aconteceu na jornada no deserto. Então, Deuteronômio, o seu tema, na verdade, é o relacionamento da aliança, o que significa para Israel ser povo de Deus, enquanto conquista e enquanto estabelecimento da terra. O que nós vimos, nós observamos, é que aqui está uma geração e aqui chega outra geração, 40 anos depois, né? Essa geração que sai no Êxodo, aquela morre no deserto. Só fica Moisés, na verdade, até Arão e Miriam morrem no deserto também. Mas quando chega em Cades Barneia, o único da geração que saiu no Êxodo é Moisés. Então, o Deuteronômio também traz as responsabilidades e os privilégios que implicam em ser o povo de Deus. Ele traz a recapitulação de tudo, para que estabelecesse naquela nova geração. Essa geração aqui ouviu tudo que ouviu e presenciou no Sinai tudo que Deus queria dela, mas essa nova aqui não. Essa que chega aqui, ela não viu nada disso. Então aqui em Deuteronômio há uma recapitulação de tudo que aconteceu lá no Sinai, para que eles entendam, para que haja uma compreensão de que há benefícios, mas também há responsabilidades em serem povo de Deus. O propósito desse livro, é, em primeiro lugar, declarar novamente a aliança entre Deus e Israel. Como eu falei, é uma recapitulação do que Deus fez, do que Deus trouxe lá no Sinai e através do Levítico. E vai recapitular tudo para uma nova geração, para que essa nova geração que vai entrar na terra, ela possa viver os benefícios da aliança
e ser responsável também por essa nova aliança também. Em segundo lugar, vai trazer exortações e alguns preceitos da aliança e dá a entender que deviam também registrar as palavras de Deus e as demonstrações de Deus em cruzamento. E Moisés também fala sobre a posteridade, do que pode acontecer, do que virá a acontecer a Israel. No finalzinho do livro, Moisés fala para eles que se eles deixarem o Senhor, seriam presas dos seus inimigos. Nós vamos ver na próxima aula, não sei se vai ser eu ainda. Nós estamos terminando o módulo 1 e o módulo 2 vem com os livros históricos. E o primeiro é Josué. Quem for dar aula, se for eu ou for outra pessoa, vai ser 3 livros. Vai ser Josué, Juízes e Ruth, que vai trazer o anteparo para os reis, né? Que de Ruth vai nascer Samuel, né? Isso mesmo, o anteparo para os reis, para o reinado. Então, no começo, vamos ver só Josué, Juízes e Ruth. E isso, o propósito, na verdade, de Deuteronômio, é trazer as bases para que no futuro o reinado também não se afaste de Deus. Como Moisés vai prever no final desse livro, não que ele vai prever, mas vai admoestar o povo a não se afastar de Deus. E o que nós vamos perceber, quem for dar aula, é claro, no livro de Juízes é isso. Tem uma palavra bem clara, bem interessante de Juízes, que diz que cada um fazia segundo lhe achava melhor. Isso é ruim. Isso é ruim. Porque o que é melhor para mim não pode ser melhor para você. Porque cada um tem uma ideia das coisas, né? Então, Deus, ele trouxe a lei justamente para isso, para ter um parâmetro. E muitas vezes as pessoas não observaram a lei e cada um fazia o que achava melhor. O ambiente de Deuteronômio. Quem quiser a apostila, a irmã está ali com a apostila, é R$5. Quem não quiser pode acompanhar pelo celular, mas nós estamos postando todas as aulas no grupo. O ambiente da nova aliança. O início do Deuteronômio, ele encontra Moisés discursando a uma assembleia. Não se nós conseguirmos, na verdade, visualizar um evento, um teatro, por exemplo, é como uma cerimônia. Parece ser algo muito grande do Deuteronômio, mas não é. É um ato no qual Moisés vai falar de tudo que aconteceu. São muitos capítulos? Ok, são muitos capítulos. Mas é um discurso que Moisés traz para a nação. Então Moisés está ali, em Cades Barneia, ao leste do Jordão, do Rio Jordão. Ele faz o discurso de despedida com instruções acerca da aliança e exortação pastoral para o povo de Deus, aqui nesse momento. Esse discurso leva muito tempo, talvez leva dias, talvez leva semanas, mas ele está rememorando e também está falando, continua. Não deixa o Senhor, porque alguma coisa ruim vai acontecer com vocês. A história do povo de Deus ainda no ambiente. Moisés igualmente recitou os pontos altos do relacionamento com Deus, com seu povo, desde a aliança no Sinai até Cades Barneia, 40 anos no deserto. Até esses 40 anos, Moisés começa a falar de tudo que aconteceu com eles. Moisés exorta o povo de Deus a guardar os mandamentos, evitar a idolatria e se maravilhar com os atos poderosos de Deus. Evitar a idolatria, guardar os mandamentos e estar atento e alegre com o que Deus está fazendo. Que é a mesma coisa para nós também, né? Porque Israel, na verdade, Israel é a figura da igreja no Velho Testamento. Houve fracassos nisso, como também houve sucessos. No capítulo 1 começa falando de muita coisa. O Senhor havia mandado que Israel deixasse Sinai e seguisse rumo à terra prometida. O caminho foi muito árduo. Foi um caminho difícil.
Foi um caminho sobrecarregado, que Moisés quase perdeu a paciência. Ele chegou no limite, né? Vamos colocar assim. Ele chegou ao limite que ele podia, ali nessa peregrinação. E o limite dele foi quando ele bateu na rocha 2 vezes. Na primeira, Deus mandou bater. Na segunda, Deus mandou falar. E quando ele não fala e bate, é o limite de Moisés. E ali ele não entra mais na terra. Ele apenas discursa, ele vê a terra de longe, como vocês sabem da história. Contudo, eles chegaram em Cades Barneia. Houve inúmeros imprevistos na jornada, que custou 40 anos na peregrinação, rebeldia, insurreição, sempre na jornada. Quando nós lemos o próprio Êxodo e Números, vez por vez, pessoas se levantaram. Ou ora era contra Moisés, ou ora era contra Arão, ou ora era contra o próprio Deus. Nós sabemos que quando há um levante contra o líder, contra a autoridade, vamos colocar assim, não, contra a autoridade, em última escala está se levantando contra Deus. E é o que Deus não permite, é o que Deus não aceita. É alguém questionar a sua autoridade. Tanto é que o seu anjo, que o anjo que ele criou, que era o querubim da guarda, foi lançado de alto a baixo, porque quis se levantar contra ele. E esse teve sucesso, como eu falei, mas também teve fracasso, e o fracasso é esse. Rebeldia e insurreição, sempre. Constante, não sempre, mas constantemente. Geralmente, quando tudo está bem, a rebeldia e a insurreição ficam incubadas. Porque é difícil que alguém reclame quando tudo está bem. Mas quando começou a faltar água, quando a comida não era como eles queriam, eles se rebelavam. Eles deixavam aflorar o que era pior deles, que era a rebeldia. E 40 anos foram anos que Deus tratou a rebeldia de Israel. Deus tratou aquelas pessoas, pai, filhos, netos, a nação inteira foi tratada nesses 40 anos do sol quente lá no deserto. Eles tiveram que guardar os mandamentos de Deus, evitar a idolatria e se maravilhar com o que Deus está fazendo, diz o capítulo 4. Moisés lembrou a seu povo, o povo de Deus, os privilégios especiais como de serem beneficiados da graça de Deus. O fator principal de Deus, do Deus visível que age na história, não pode ser representado em pedra, madeira ou objeto inanimado. É o que Deus, ele sempre repugna essa questão de querer ser representado em alguma obra. Ele é um Deus invisível, não um Deus preso, né? A gesso, a madeira. Os mandamentos primeiros falam disso, que Deus odeia a idolatria. Samuel diz que a idolatria é como pecado de feitiçaria. E nós vamos ver isso mais, se eu for dar aula também, é claro. Será visto isso mais na frente. Que Deus, ele compara a idolatria como pecado de feitiçaria. É a mesma coisa. Deus abomina a idolatria. E Moisés vai falando que o povo não se torne idólatra. Não se torne aquele que contrai contra si essa maldição. Deus institui a cidade de refúgio. Cidade de refúgio é aquela em que a pessoa cometia algum crime, ele ia lá e ficava um tempo lá guardado. Ninguém podia tocar nele. Era como um salvo-conduto. A separação de 3 cidades da Transjordânia, depois do Jordão, como lugar de refúgio no caso de homicídio. E as cidades tinham como propósito se livrar da terra prometida da mancha provocada pelo sangue inocente. Algumas pessoas e alguns relatos de que as pessoas que cometiam crime, eles iam para essa cidade. Ali era como... Ele tinha que ficar ali também, é claro. Se ele saísse dali, a família do que sofreu o homicídio, por exemplo, poderia vingá-lo. E ele poderia ser morto, sem penalizar a família, ou alguém da família que matasse aquela pessoa. Mas enquanto ele estivesse na cidade, ele não poderia ser tocado.
Ele não poderia ser colocado alguma coisa sobre ele. E há uns princípios também da aliança. Os princípios básicos e suplementares. O coração da aliança são os 10 mandamentos. Tá, pessoal? O cerne da aliança de Deus com o seu povo são os 10 mandamentos. As demais leis vêm dos 10 mandamentos. Nada além dele, mas as que vêm depois, vêm após ele, demandam do entendimento dele. Depois de exortar a geração a se identificar com seus pais no Sinai, Moisés relacionou os 10 mandamentos. O verdadeiro coração da aliança no Sinai, os 10 mandamentos têm a mesma forma básica dos antigos tratados no Oriente Médio, próximo. A função de Moisés como mediador dessa aliança. Moisés desafiou a nova geração à obediência como condição para uma vida próspera na terra prometida. A obediência a Deus, e essa obediência seria mostrada como? Observando a aliança, observando a lei e a aliança. Essa obediência não era, eu obedeço a Deus, mas se eu quebrar a aliança, eu não estou obedecendo. Eu obedeço a Deus, demonstrando a minha obediência à aliança. Eu obedeço a um Deus invisível, demonstrando a minha obediência a algo visível, que era a aliança, que eram os 10 mandamentos e as leis que seguiam depois dela. O princípio básico, o amor de Deus completo e exclusivo. A natureza fundamental da relação entre Deus e Israel consiste no conhecimento de um Deus e de seu povo, para gozar benefício da promessa aos patriarcas, obediência inabalável e fidelidade sincera. Ou seja, o amor de Deus era completo e exclusivo a Israel. Nós sabemos que havia nações maiores que Israel. O Egito mesmo era maior do que Israel. O Egito tinha mais conhecimento do que Israel. Israel era família de pastores. O Egito era potência. Mas Deus escolheu Israel. O amor de Deus foi dado para Israel. O amor de Deus foi dado incondicionalmente a Israel. A pessoa de Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, e Moisés, e José. As nações mais poderosas, mais fortes, é como se Deus tivesse desprezado elas. Mas Deus pegou Israel, é como o seu filho amado, né? É como o seu bem mais querido, mais precioso. E Deus escolhe Israel. E esse amor, como eu falei para você, é um amor incondicional. E isso fala para a minha vida, isso também fala para a sua vida. Porque nós não éramos melhores, não éramos mais eloquentes, nem os mais pessoas influentes na sociedade, mas Deus escolheu a nós. Senhora. Deus lá ia falar justamente isso. Eu não chamei pelo nome, né? Que ele identificou um povo. E lá ele também fala, por amor a eles, ele também deu um povo para as nações. Sim, sim. Então, atribui de tudo por causa dessa questão, né? Exatamente. A gente viu na primeira aula, se eu não estou enganado, ou na segunda, que Deus chamou Israel, ou que Deus criou Israel, que Deus criou Jacó e formou Israel. Deus criou Jacó, mas aqui ele forma Israel, depois de muita provação no deserto. Se tornou uma nação, né? Então é isso, Deus criou, Deus amou. Deus chama de bichinho de Jacó, né? Como algo precioso. Então eu vou demonstrar, como judeu, vamos colocar assim, eu vou demonstrar o meu amor a Deus seguindo a sua lei, seguindo a sua aliança. E esses princípios são básicos. É o amor, é obedecer à lei, é obedecer o que Deus colocou na vida deles. E o princípio suplementares, a destruição total dos cananeus. Ou seja, o povo que outrora era pastor, se tornou um povo guerreiro, ele tinha que destruir os seus inimigos. Parece forte? Parece forte. Mas havia um propósito.
Quando nós estudamos a história diz que os cananeus, eles passavam seus filhos no fogo por Moloque, que matavam seus filhos e entregavam seus filhos a outros deuses. E aquilo sempre se tornou, na verdade, algo repugnante diante de Deus. E quando Israel tem que tomar a terra prometida, Deus fala para eles não fazerem aliança com os povos daquela terra, mas era para destruir aqueles povos. É claro que teve um povo que enganou Josué, que veio, né, com pão bolorento, roupas rasgadas e tal, e enganou Josué. Mas Deus não permitiu que matasse aquele povo, porque tinha feito uma aliança também com Josué. Mas Deus manda destruir as nações. Tanto é que quando Saul não destrói totalmente Amaleque, ele perde todo o seu reinado. Vai ser visto lá na frente que, através desse ato que Deus mandou matar os amalequitas dos idosos aos que estavam mamando no peito, não ficasse ninguém. E Saul, ele protege o rei, não mata o rei, Agag, se não estou enganado o nome é Agag mesmo, e pega o melhor do seu rebanho. E naquele dia ser consolidado o reinado a Saul, mas porque ele desobedeceu, desobediência, Deus tirou o reinado dele e deu para outro, que é o Davi. Ou seja, Deus queria que destruísse todos os cananeus daquela terra, e aquela terra fosse dado a Israel. Acredito que é em Josué mesmo. Eles não conseguem destruir todos os cananeus. Não consegue destruir todas as nações cananeias. E a palavra de Deus diz que aquela nação que ficou, e aquele pequeno povo que ficou, seria como abrolho e como urtiga para eles. Ou seja, seriam coisas que iam prejudicá-los. E realmente aconteceu tudo isso na vida do povo de Deus, de Israel. Deus como fonte de bênção em Canaã, capítulo 8 vai falar sobre isso. Ainda é princípio suplementar. Israel devia reconhecer Deus e não outros deuses, a fonte de todas as bênçãos da terra. Aqui, o povo de Deus sai da idolatria ferrenha que é no Egito. Aqui, depois daqui, né, eles vão encontrar também um povo que também é idólatra. Aí é que está o negócio que se não mata, se não destrói aquela nação, eles iam se corromper. E na verdade, no final, eles acabam se corrompendo mesmo, porque não destruíram aquela nação idólatra. Aquela nação idólatra que ficou, talvez um pouco de cananeu que ficou, acabou corrompendo essa questão de Deus ser o único provedor da bênção para Israel. Eles acabaram adorando outros deuses. Até Elias é um grande sinal disso. Israel estava adorando Baal. Elias chega para eles e fala... Não, o próprio Josué. Josué é um caso... Não é muito longe dele. Josué fala bem assim, ó. Escolhe hoje a quem vocês querem servir. Os deuses da além do Jordão, que é os deuses do Egito, ou os deuses dos cananeus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não passou muito tempo, não. Aqui, ó, quando eles saem daqui, ó. Daqui, de Cades Barnea, para entrar na terra. Eles entraram na terra. Passaram lá, talvez, 40, não chega a 40 anos, mas chega a uns 20 e poucos anos. E eles já tinham deixado. A frase mais clara e mais impactante para nós é essa. O povo que viu tudo isso, o povo que foi relembrado de tudo que Deus fez, acabou se contaminando, ao ponto do líder, que agora vai ser, nós vamos ver lá na próxima aula, que é Josué, chegar e falar isso. Escolhe hoje a quem vocês querem servir, os deuses da além do Jordão, ou os deuses agora dos cananeus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, quando se deixa a idolatria, parece que é coisa simples, mas ela corrompe. Ela corrompe. Ela vai gerando uma corrupção tão grande que as pessoas acabam se envolvendo e sendo
seduzidas por isso. Moisés como mediador da aliança. A função de Moisés novamente é desafiada. Aqui foi no bezerro de ouro. Murmuração, rejeição, rejeitaram o maná e uma rebeldia presente. O apelo de Moisés, a promessa e a honra de Deus. Moisés era o mediador. Nós vimos aqui no Êxodo, aqui no Sinai, que Deus vem com trovões, relâmpagos, tremores, tremia a terra e tudo, e o povo fala: sobe tu. Não subamos nós, mas que você suba ao Senhor e receba dele. Moisés se tornou então mediador entre Deus e o povo. E aqui Moisés novamente fala da mediação entre Deus e o povo, que após a morte de Moisés é outro mediador, seria Josué. Mas na verdade o mediador que ficou depois de Josué são os sacerdotes. E só sacerdote, na verdade, o sumo sacerdote. Ser mediador nessa época era uma coisa de muito status, sabia? Era mais do que ser rei, porque a pessoa que Deus escolheu foi Arão e a sua família, certo? Mas quando a pessoa se torna sumo sacerdote, ele se torna, na nossa linguagem hoje, seria um ser quase divino. Porque ninguém mais tinha acesso a Deus, só aquela pessoa. Ou seja, o que ele falasse era lei. Então isso aí, se o sacerdote não fosse bem de caráter, ele ia levar muita coisa, ele ia subornar, ele ia fazer coisas que a gente nem tem, nem pensa. Então, mas está dentro dessa aliança, mediadores entre Deus e o homem. Amar a Deus e também guardar os necessitados, capítulo 10. A unidade e a exclusividade de Deus exigem que ele seja amado por seu povo, com um amor que seja sinônimo de fidelidade à aliança. Mas o amor de Deus não pode ser divorciado de amor aos outros. Deus, ele também, na aliança, e no Levítico, ele também não permite que os pobres sejam abandonados. A aliança e as diretrizes da aliança tem momentos ali que Deus manda guardar os pobres, ou seja, os alimentos que foram colhidos, aquele que sobrou no campo, era para deixar para os pobres, para que eles pudessem pegar para comer, para que eles não fossem esquecidos pela própria população, pela própria nação. Amar a Deus, mas também ter um zelo pelos necessitados. Deus sempre pensou nos necessitados. O menino lá, o nosso amigo Tiago, diz que a verdadeira religião é socorrer os viúvas e os necessitados. Paulo fala, aquele que não socorre o seu necessitado, negou a fé. Ou seja, Deus sempre, ele vai estar olhando para o necessitado. E nós, como filho de Deus, e estes como nação de Deus, também deveriam olhar para os necessitados. O amor deveria ser manifesto e em termos de aliança. Isso significa obediência. O amor sempre atrelado à obediência. O meu amor, não estou falando de Deus, estou falando de nós. Estou falando do povo de Israel. O amor deles era demonstrado à obediência. Se eles obedecessem, significa que estavam amando a Deus. E quando eles obedeciam, é porque eles tinham deixado de amar a Deus e a servi-lo. Israel já sentia as consequências da obediência. Quando Datã e Coré, Deus mesmo matou eles e suas famílias. A terra abriu e todos eles e suas famílias foram tragados. Miriam ficou leprosa. Deus mandou serpentes abrasadoras, porque as pessoas começaram a murmurar ali em um momento ali do acampamento. Ou seja, quando há desobediência, Deus também ele traz uma certa punição para isso. Agora,
O povo precisava compreender, de novo, que as recompensas da bondade de Deus só lhe pertenciam se amasse e guardasse seus mandamentos. A bênção, ela era agregada ou era condicionada a guardar os mandamentos. Quando se guardava os mandamentos, quando guardava a lei, geralmente seriam realmente abençoados. Deus colocou isso aí como uma questão básica, que não poderia ser desatrelada, como não poderia ser desvirtuada daquele momento. Recursos e ameaças. Havia um santuário central, como nós começamos a falar na aula passada. Deveria haver apenas um santuário onde se realizava cultos na comunidade de Israel, e ele ia ficar no lugar onde Deus pudesse habitar o seu nome. Um santuário central. Se era, sei lá, 4 milhões de pessoas, devia ser bem mais. Se era 4 milhões de pessoas, fazia todo o acampamento, mas no centro era o tabernáculo. E ali no tabernáculo estava a nuvem e estava a coluna de fogo, em especial a coluna de fogo. A nuvem cobria toda a nação, todo o acampamento era coberto pela nuvem, mas o fogo, a coluna de fogo, era no centro do santuário, e era ali onde se marcava, demandava a presença de Deus. Haviam deuses pagãos lá em Canaã, e falsos profetas também. Israel devia cultuar não só o lugar escolhido por Deus, mas também da maneira escolhida por Ele. Havia um lugar e havia uma maneira. Não era de outra maneira, não podia falar, vamos fazer isso. Não, é de um jeito. É daquele jeito. Nós vimos aqui no Levítico que tinha que ser bode novo, novilho novo, queimar tudo. Havia quem podia trazer, quem não podia trazer, trazia pombas. Mas havia um jeito de cultuar a Deus. É as ofertas, que nós vimos na semana passada. Sem as ofertas, não havia o culto. É a maneira que Deus escolheu. E não tinha como mudar. O povo de Deus estava proibido de adotar práticas cultuais de nativos cananeus. Deus, ele não aceitava uma mistura de raça, uma mistura de povos. Em especial, o sangue de maneira alguma deveria ser consumido. Isso aqui se tornou bem claro em Israel, que o sangue, até hoje, e para a igreja também, o sangue não deve ser consumido. Quando teve um embate muito grande entre Paulo, eu acho que Paulo e Tiago mesmo, não Paulo e Tiago, mas Paulo e alguns irmãos que observavam a lei, irmãos em Cristo que observavam a lei. Eles diziam, não, todos têm que observar a lei. Paulo fala, o gentil não. O gentil não pode observar a lei porque ele não é judeu. Então teve o sinédrio no capítulo 15 de Atos. E daquele sinédrio ficou 4 coisas que até o gentil tinha que fazer. Que é não ter relações sexuais ilícitas, que é não adorar outros deuses, ter uma vida santa e se abster do sangue. Se abster do sangue. Nós não comemos alimentos que contêm sangue. Por exemplo, chouriço, né? Que fala, que cozinha a galinha, né? Galinha, com o seu sangue. Nós não consumimos por causa do sangue. É uma orientação do velho, do antigo, mas também é uma orientação para a igreja. Quer brigar, briga com quem criou. Briga lá, quando chegar lá, você briga com o Tiago lá, porque ele colocou. Mas não consumimos, tá bom? Não, a carne não. O sangue em si mesmo, tá? Não. Encantamentos e adivinhação eram proibidos e levariam a nação para longe do verdadeiro Deus. Encantamentos e adivinhação eram práticas das nações pagãs. No Egito tinha os magos, né? Em Canaã também tinha bastante. Nós vimos lá que Balaque
mandou buscar Balaão para que ele fizesse um encantamento que Israel pecasse. Mas só que Balaão não era encantador e nem adivinhador. A lei diz, a lei, Levítico, que se dentro do arraial encontrasse alguém que praticasse adivinhação, ele deveria ser apedrejado. Na verdade, igual eu estou te falando, Deuteronômio é um resumo também da lei, para que eles lembrassem, né, que não deveriam ter adivinhos dentro do arraial, dentro do seu povo. Oferta de gratidão, lembrando da oferta de gratidão. Outra expressão de reverência diante de Deus soberano de Israel era a oferta generosa do povo, em tributo a ele, em forma de dízimo e toda a sua renda. O dízimo, ele vem antes da lei, né? Abraão, um caso bem claro, é Jacó. Podemos questionar Abraão e questionar Isaac, mas Jacó não tem como. Quando ele encontra com Deus lá em Betel, lá em Luz, né, que depois se torna Betel, ele faz um voto diante de Deus, que se Deus guardasse ele, que Deus desse comida, que Deus desse paz para ele, e que ele voltasse em paz, ele daria o dízimo de tudo que ele conquistasse. O dízimo, na verdade, era a cultura daquelas nações todas, mas para Israel se tornou também um símbolo de obediência a Deus e de amor a Deus. Então o dízimo era como ofertas de gratidão também, ser grato a Deus. Eu sei que tem pessoas que têm muito questionamento, mas vou te falar, cada um tem seu questionamento. Eu prefiro obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Uma preocupação com os oprimidos. Está relembrando, eu volto a falar para você que Deuteronômio está relembrando alguma coisa lá do Levítico também. Lá no Levítico fala que no 7º ano era considerado de livramento, em que aqueles que eram pobres, que se tornaram escravos. Lembra da viúva lá de Eliseu? Que o marido era servo do profeta. E ela fala, ó, os meus credores estão vindo aí, eu não tenho dinheiro para pagar, vão levar meus filhos como escravo. Então ele ia se tornar escravos. Mas aqui na lei também diz que no 7º ano era considerado um ano de livramento, em que os israelitas pobres eram libertos de todos os encargos financeiros que houvesse contraído, e alguma consequência de dívida contraída junto aos seus compatriotas. Por que isso? Porque eles eram escravos lá no Egito. Se foi ruim para eles, e eu creio que foi, não deveria perpetuar isso dentro da sua nação. Deus não queria que perpetuasse a escravidão, esse escravagismo dentro da nação de Israel. No 7º ano, tinha que libertar. No 7º ano, tinha que deixar o cara embora. Pagou ou não pagou, está cancelada a dívida. Ofertas e festas do Santuário Central. Israel é um povo festeiro. Nós vimos na aula passada que havia a festa da Páscoa, festa do Pentecostes, do Tabernáculo, das primícias. Havia muitas festas. E a festa geralmente era para lembrar algum ato do que Deus fez em suas vidas. E a festa, na verdade, é isso. Lembrar que Deus fez algo na vida daquela comunidade ali. A ênfase ao culto, ou às festas, na verdade, né? Oficiais do reino que amavam a justiça e são fiéis à palavra de Deus. Capítulo 16. A prática das exigências da aliança por parte da comunidade requeria oficiais políticos e religiosos que sobre Deus pudessem garantir estabilidade e obediência. Essa escolha era uma escolha muito complicada, contudo, era feita. Havia líderes políticos e havia líderes religiosos. Eles eram escolhidos.
Eu sei que o caráter de cada pessoa ela se revela depois que ela está na posição. Contudo, era necessário que eu tivesse pessoas para serem oficiais religiosos e políticos ali na nação. Porque a nação, senão a nação iria se perder, não iria cumprir o propósito. Juízes e oficiais com a tarefa de administrar imparcialmente a justiça. Juízes e oficiais com a tarefa de administrar imparcialmente a justiça. Aquele menino, Eli, no tempo de Eli, quando surge Samuel, a palavra era, as visões eram raras e a palavra era pouca. Mas ele ainda era juiz. E quem tirou ele foi Deus. Quando Israel perde, seus filhos morrem e ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Mas quem tirou foi Deus. Israel, até ser levado cativo para a Babilônia, ele andava nisso. Que Deus escolhia os seus juízes e seus oficiadores. A nação acabaria por desenvolver um governo monárquico. Até, é o que nós vamos ver na aula que vem, Josué, Juízes e Ruth mostram um povo que era comandado por Deus. Até Samuel, né? Até ali no começo de 1 Samuel. Mostra um povo a que Deus era seu rei. Mas com o passar do tempo, Israel ia pedir um rei para Deus. E foi dado na época de Samuel, que foi Saul. Então eles iriam desenvolver um governo monárquico, cujo rei deveria ser israelita, nato e escolhido pelo próprio Senhor. Entre os oficiais religiosos de Israel estavam os sacerdotes levitas, com a responsabilidade de manter o povo junto ao Senhor. Não tinham herança secular. Deus seria a sua herança, como nós vimos lá no Levítico também. O sacerdote, o levita, não tinha herança. Enquanto as 12 tribos, cada uma tinha seu espaço, cada uma tinha seu chão, cada uma tinha seu espaço. O sacerdote, a família sacerdotal e os levitas não tinham nada. Deus era a herança deles. Para nós parece, poxa, mas não ter nada é ruim. Mas Deus era o suprimento deles. Deus é quem dava o meio para eles poderem subsistir. E eles eram bem reconhecidos em Israel. Eram bem quistos, na verdade, na nação. Os profetas também eram importantes para moldar o curso da vida de Israel para com o povo de Deus. E falso profeta era inaceitável. Era inviável. Não podia existir. Então nós temos agora 4 classes: o rei, o sacerdote, o levita e o profeta. Até então não havia profeta. Moisés é que era o mediador e o mediador como profeta. Mas até 1 Samuel não havia a figura do profeta. Mas ele foi estabelecido. E o profeta era respeitado. O falso profeta, ele era desmascarado com o passar do tempo. Mas o profeta, realmente, como Samuel, Elias, Eliseu e muitos outros, eram respeitadíssimos. Aquele menino, o Elias, ele tocou fogo em Israel, irmão. Dá tempo. Quando o judeu, israelita, não observa o Levítico e faz casamento misto, acontece o que aconteceu com Acabe e Jezabel. Acabe era israelita nato. Jezabel era uma pagã. Era de outra nação, que tinha seus costumes e seus deuses. Casaram com aliança de paz.
E dessa aliança, Jezabel manipulava Acabe. Quem governava, na verdade, era Jezabel. Então, essa mulher levou todo Israel, toda uma nação, para a idolatria e para a feitiçaria, ao ponto de Elias mandar o povo decidir novamente a quem eles querem servir, a Baal ou ao Senhor. Então, Elias, ele matou os profetas de Baal, matou os profetas de Jezabel, tocou fogo em tudo, fez o céu, com a palavra de Deus, é claro, o céu cerrou, não deu chuva, teve seca, acabou, foi-se tudo, e também quando ele orou, caiu água. O profeta de Deus, quando entra no contexto aqui, era muito respeitado, porque o que ele falava realmente acontecia. Tanto é que para Samuel diz que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel, nenhuma caiu por terra. Então, quando Deus traz esses ofícios, Deus honra esses ofícios, porque é Ele que traz. A lei civil era uma sociedade religiosa, composta de homens e mulheres que deviam viver juntos em paz e em ordem. Logo, era necessária uma legislação civil que fornecesse regras de comportamento no ambiente social. O homicídio deveria ficar bem claro, registrado na lei. Não podia remover os marcos, e quem quebrasse o limite seria culpado. No centro da lei estava a inocência do acusado, antes de provar a culpa. A pessoa não era culpada, a não ser que tivesse 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha viesse falar que o cara fez alguma coisa, ela não era aceita como testemunha. Agora, se houvesse outra testemunha que corroborasse com a mesma história, aí sim, a pessoa se tornaria culpada. A condição da guerra. O povo de Deus devia confiar que Deus estava com ele e que obteria vitória. A vitória viria da fidelidade aos mandamentos do Senhor. Antes da guerra, deviam propor a paz. Na questão de Eli, a Arca da Aliança, que nós veremos, ou sei lá, alguém verá também, a Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Só que o povo estava totalmente corrompido. E quando pegaram a Arca da Aliança, era apenas um objeto. Era apenas um amuleto. E eles perderam. E a arca foi roubada. Icabote, né? Foi-se a glória de Deus. Ou seja, aquele momento, aquele símbolo ali que era a presença de Deus, era apenas algo alegórico. Não era a presença de Deus mais para Israel. Leis civis também. Casamentos múltiplos. Filhos rebeldes. Propriedade perdida. Qualquer israelita que encontrasse algo que pertencesse a outro compatriota precisava devolvê-lo a ele, ou esperar que ele viesse reclamá-lo. Casamento múltiplo. Filho rebelde. Tinha também uma legislação que pudesse contrapor com isso. O filho rebelde ele tinha que ser disciplinado, ou então ser extirpado da nação, como nós vimos em um caso que ocorreu lá no deserto também. A pureza. Israel era um povo santo e devia viver de modo santo diante do mundo. Roupas, pureza, relações sexuais santas também. A santidade do povo de Deus se revela através das anomalias do corpo e na mistura de outras raças, como nós vimos aqui, ó. Quando a pessoa tivesse algum defeito no corpo, ela nunca poderia ser um levita, e muito menos sacerdote. Ele não poderia ser escolhido, ele era passa para frente, ele não entraria. A prostituição e a escravidão era expressamente proibida. A prostituição até no Novo Testamento também ela tem uns trechos lá que Deus também traz um peso muito grande sobre a prostituição. Tanto a prostituição como a idolatria deveriam ser expressamente proibidos. Por fim, a purificação dizia respeito a questões de higiene corporal, mesmo em tempos de guerra. Em tempos de guerra, está em Números, que quando o soldado saísse para a guerra, todo soldado, ele tinha que ter uma pazinha.
E essa pazinha seria para que quando ele fizesse as suas necessidades, ele enterrasse e tampasse, como o gato faz. Isso se tornaria como higiene e algo que tivesse uma veia sanitária e não contaminasse o arraial. Até nas pequenas coisas Deus se preocupa e Deus traz uma atenção especial para que o arraial seja santo, limpo e puro. No deserto não teve doença. Ah, mas Deus estava lá. Eu sei que Deus estava lá, não estou falando disso. Não teve nenhuma doença, nenhuma peste. No deserto, Deus ali trouxe uma consciência muito grande de vida sanitária para o povo de Deus. Por fim, higiene corporal, mesmo tempo de guerra. Quem tivesse essa impureza física era uma afronta a Deus santo e indicava impureza espiritual também. Uma pessoa com impureza física, ela não poderia ministrar. Ou seja, não poderia ser um mediador diante de Deus. Relações interpessoais e peculiares do povo de Deus. Capítulo 23. Trata-se de áreas da vida social que têm implicações morais e éticas importantes na vida e fé. Caracterizada pela aliança, empréstimos, votos, dinheiro, direitos a recorrer à comida nos vizinhos, divórcio e recém-casados, penhoras, rapto, doenças de pele contagiosa, cuidado com necessitados, responsabilidade e punição pelo pecado. Ou seja, todas as relações interpessoais deveriam ser observadas e não negligenciadas. A nação de Israel deveria observar bem claro, bem com luneta, as relações interpessoais. E novamente ele vem a reafirmar a aliança no capítulo 26. Lei de celebração e confirmação da aliança. Quando entrassem na terra, deveriam reconhecer a provisão fiel do Senhor. Isso aqui Moisés deixou bem claro, para que quem estivesse comandando o povo, que sabia que não era ele, que o povo fizesse um culto de celebração a um Deus que trouxe provisão para eles no deserto. Por muito e muito tempo, até eles serem levados cativos, eles observavam essa celebração. A Páscoa e o Pentecostes. A Páscoa porque saiu, e o Pentecostes porque Deus tinha abençoado com muitas colheitas, o culto das primícias também. Ou seja, o povo de Israel aprendeu. Agora uma nova geração, né? Uma nova geração agora. Aprendeu a dar honra a quem merece honra. Honrar a Deus com a Páscoa, honrar a Deus na Páscoa, honrar a Deus no Pentecostes e honrar a Deus na festa das primícias também. Então reafirmou a aliança em cultos e em celebrações. O tributo a Deus e o sustento dos necessitados juntavam-se a um ato glorioso no culto. Ou seja, eu volto a falar, Deus sempre se preocupou com os necessitados. A essência da aliança era a promessa que o povo de Israel, ou o povo de Deus, havia feito de ser o povo que Deus escolheu. Havia promessas, e a vontade de Deus era que Israel continuasse a ser um povo especial, uma comunhão santa chamada para ser expressa, para ser expressão de louvor e honra ao Senhor. Bênçãos e maldições. A cerimônia de bênção e maldição, quando Canaã fosse ocupada por Israel, devia ser realizada nas proximidades de Siquém. Havia dois montes, né? O monte Ebal e o monte da bênção. Aqui as maldições foram colocadas. E quando a gente vai ler as maldições, ela vai falar, ó, se você desobedecer isso, essa maldição vem. Se você desobedecer isso, essa maldição vem. No monte da bênção, Deus fala das bênçãos e fala, ó, se obedecer vai ter tudo isso aqui. E deixa bem claro o que é bênção e o que é maldição. E deixa bem claro como fazer para ter a bênção. E deixa bem claro que se fizer alguma coisa vai ter a maldição também. Ou seja, Deus nunca foi confuso. Deus deixou bem claro como ser abençoado e como ficar debaixo da maldição também. Então, é o que nós falamos.
a obediência gera a bênção, porque a bênção vem listando a obediência e a maldição vem mostrando a desobediência também. As maldições seguem a desobediência. Capítulo 27. Com um grande coro responsivo, representantes tribais se colocavam sobre o Monte Gerazim, que é o monte da maldição, para gritar amém ao início das bênçãos, enquanto os outros no Monte Ebal fariam o mesmo quando fossem gritadas as maldições. Ou seja, quando aquele que estava no Monte Gerazim, quando falava da bênção, falava amém, ou seja, estou dentro, assim seja. E quando falava da maldição, as outras tribos, ali eram 6, aqui eram 6. As 6 tribos falavam, amém, eu estou dentro. Ou seja, eu concordo. Eu concordo que se eu obedecer, eu vou ser amaldiçoado. Beleza, concordou, belezinha. Eu concordo que se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Beleza, então o combinado não sai caro. É mais ou menos isso. Ficou bem claro o que ia acontecer quando obedecesse e quando desobedecesse. E se alguém quiser desobedecer, a paga já estava ali. As bênçãos surgem da obediência. A parte da bênção promete prosperidade no campo físico e material e reafirma a intenção de Deus de fazer um povo exaltado e santo. Uma coisa que você pode questionar muita coisa. Muita coisa. Eu também posso questionar, mas uma coisa é inquestionável. Israel é abençoado. Até hoje. Israel é menor do que Sergipe. E tem a inteligência maior do mundo. O Mossad é de Israel. Semana passada, os Ayatollah estavam lá no prédio lá, e o Mossad destruiu o prédio com os 89 Ayatollah. E como é que o Mossad descobriu tudo isso? Serviço secreto de Israel. Ou seja, Deus abençoa Israel até hoje. Quem anda na bênção, é claro, também, né? Renovação do compromisso da aliança. Moisés exorta o povo a prometer lealdade e a aliança com uma nova geração para representar o Senhor na terra. Moisés previu que não só a rebeldia de Israel e o julgamento divino, como também a graça de Deus para o arrependimento. Deus iria visitar seu povo no dia da calamidade, exílio, e faria refletir mais uma vez sobre o privilégio da aliança. Ezequiel fala disso, Jeremias, os profetas. Isaías, ele vivia Isaías era no palácio, junto com o rei. Mas Jeremias vivia com o povo. Jeremias chorava por causa da calamidade que aconteceu com o povo. Mas faria lembrar que a calamidade veio porque eles desobedeceram. Jeremias fez eles lembrar que eles abandonaram o Senhor. Por isso estava naquela situação ali de calamidade. Ou seja, os profetas sempre falavam aquilo que Deus mandava eles falarem. Ou seja, é o que eu estou falando aqui, ó. A promessa de Israel ia ser um povo próspero, mas se eles não observassem a aliança, eles iam ser levados cativos, iam ser aprisionados. A opção em servir a Deus e evitar se rebelar, ou rebelar-se e morrer. Capítulo 30. A promessa de Israel ser fiel às condições da aliança poderiam trazer a recompensa imediata e duradoura, mas a desobediência ia produzir julgamento. Monte Ebal e Monte Gerazim. Desobediente já sabe o que vai acontecer. O futuro da aliança. Deus como verdadeiro líder do seu povo. Moisés reafirmou a função de Deus como verdadeiro líder do povo. Lá em Samuel, o povo pede um rei. Não é verdade? Vocês se lembram disso? O povo pede um rei. Samuel fica chateado. E Deus falou, Samuel, não se chateie. O povo rejeitou foi a mim, não foi a você. Fica frio aí. Eu vou dar um rei para eles. Só que o rei também vai rapelar eles. Deus queria ser o rei de Israel para sempre, mas Israel escolheu um rei. A palavra de Deus deveria ser registrada e lida.
Um novo líder, porque Moisés sabia já que não iria entrar na terra. Um novo líder deveria ser levantado como mediador da aliança, bem como uma lei. O texto da aliança colocar sob a guarda dos seus sacerdotes. O rei, ó. Um outro líder que ia ter com ele agora um outro sacerdote. Moisés tinha Arão. Arão morreu, ficou seu filho, Eleazar, né? Se eu não estou enganado, ou Finéias. Eleazar. Ficou seu filho. Moisés era o mediador, mas tinha um sacerdote. No caso futuro, ia ter Josué, mas ia ter também Finéias, ou Eleazar, como sacerdote. Claudinei está chamado lá fora, é a Polícia Federal. Deus pronunciou Josué como sucessor de Moisés. Nós vimos na semana passada que os únicos dois que entraram é Josué e Caleb, porque foram fiéis à palavra. Contudo, Deus escolhe Josué. Josué, eu volto a falar, ficava na porta, Moisés entrava para conversar com Deus face a face. De que jeito é esse face a face, eu não sei. E não vou também especular nada. Mas Deus conversava com Moisés face a face. Josué ficava na porta da tenda. Ele não entrava, mas ficava na porta. Caleb ficava lá fazendo seus afazeres, que também não era nada errado. Mas Josué era servidor de Moisés. Ou seja, Deus colocou Moisés. O discípulo, para o nosso linguajar hoje, seria o discípulo que andou com Moisés. Então Josué é agora levantado como um novo líder que iria dar seguimento. A provisão de Deus para o futuro da aliança também se incluía um cântico para lembrar dos votos da aliança e, por fim, um registro da lei para as demais gerações conhecer sua vontade. As festas de Israel eram festas mesmo. Havia muita música, muito cântico, muita dança, muita celebração. E não eram quaisquer músicas. Era uma música que fazia alusão à grandeza, ao poder, à fidelidade e à bondade de Deus. Tudo para lembrar que Deus estava com eles e que Deus era quem fazia deles um povo forte. No finalzinho já do livro de Deuteronômio, capítulo 31, houve um hino que Moisés compôs. Esse hino de compromisso com a aliança exalta o Deus de Israel por sua grandeza e justiça, apesar da perversidade do seu povo. Deus havia criado, redimido e preservado. O povo, por sua vez, havia se rebelado e seguido outros deuses. É complicado, né? Gente, é complicado, mas Deus é bom. Nós é complicado, mas Deus é bom. O bom de tudo isso é que Deus nos ama, né? E nós estamos sendo preservados até hoje. A conclusão do livro de Deuteronômio. Há um anúncio da morte de Moisés, no capítulo 32. Aqui, falando dessa morte aqui, as pessoas eram complicadas mesmo. Quando Moisés vai, sobe e deixa o povo para trás, a nação para trás, e ele vai, e ele diz que não ia voltar, as pessoas foram atrás, procurar o corpo de Moisés. Não era para ir, mas eles foram atrás. Havia uma direção que não era para ninguém ir atrás, eles foram atrás. As pessoas elas não conseguem andar, não todo mundo, é claro, mas há uma certa parte de pessoas que não conseguem, tem dificuldade em obedecer. Isso não é de hoje, e já tem muitos tempo atrás. Moisés sobe o Monte Nebo para esperar o dia da sua morte. Moisés está com 120 anos aqui, pessoal. Ele sai do Egito com 40. Com 40 anos ele mata o egípcio. Com 40 anos ele foge e encontra sua esposa Zípora e seu sogro Jetro. E vai apacentar. Com 40 anos, em 40 anos, ele encontra a sarça que arde e não se consome. Então, com 80 anos, Deus dá um ministério a Moisés. Eu não tenho 80 anos ainda. Aí eu posso me alegrar, que ainda dá esperança para a minha vida, né? Com 80 anos, Deus dá um ministério muito forte para Moisés. 80 anos.
Então, tem esperança para nós, pessoal. Ó, Deus pode nos usar ainda. Então, com 80 anos, Deus vai até Faraó para libertar o povo. Em 40 anos no deserto, Moisés agora está com 120 anos, o ano que ele falece. 120 anos, aproximadamente, é claro. Então, nessa idade, ele sobe ao Monte Nebo. E ali, no Monte Nebo, o fato do líder grandioso como Moisés não ser poupado do julgamento quando falhou na confiança em Deus e no respeito pela sua santidade serviu como duro recado e alerta para que Israel evitasse erros como os dele. Moisés, ele não pecou, Moisés não prostituiu, Moisés foi fiel, mas na hora de fazer o 10, deu 9,5. Ou seja, quando Deus mandou ele falar para a rocha, ele bateu, foi ali que Deus proibiu dele entrar na terra. Não, você não deixou eu continuar. O povo não era fácil não, gente, o povo era o povo. Ou seja, Moisés perdeu, ele viu a terra de longe, claro, né? Mas ele não pisou na terra. A saída disso tudo da história de Moisés, então, ele chegou na terra prometida por 60 anos? Não, 40. Porque quando ele foi resgatado, não, mas dizendo assim, toda a trajetória, Deus do Egito. Ah, é 80. 40 no deserto para ver a sarça e 40 no deserto andando. Eu também acho, mas não quero passar 40 anos no deserto nem. Então, no finalzinho, na morte de Moisés, Moisés viu toda a terra da promessa, a terra prometida a Abraão, Isaque, Jacó e a José, mas negada a ele por causa do seu pecado. Ele morre. É engraçado, eu não sei se é Judas, acho que é Judas mesmo, que fala que Satanás disputa com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Ou seja, Deus é que sepultou Moisés. Ninguém pegou nesse corpo. Nem aqueles que subiram ao monte para buscar. Alguns dizem, eu não posso negar, eu não posso também falar que está errado, mas alguns dizem que se eles encontram o corpo de Moisés, seria uma idolatria também. Pode ser que seja, porque o povo de Israel era muito voltado para a idolatria. Vai para lá. Com um grande lamento, o povo nessa época aqui, o povo chorou a morte de Moisés, o seu grande líder. O líder que perseverou com eles 40 anos, igual a irmã diz. Cara, você está vendo um milagre ali, o povo reclamando no teu ouvido. Rapaz, não é brinquedo não. Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Não. Foi milagre, que milagre mesmo. Eu acho que vai ter um sorteio aí para vocês. Mas eu vou fazer a chamada. Cadê a pastora Márcia? Ah, pastora Márcia. Está liberado, pode fazer. Pode. Bora lá. Enquanto prepara, eu vou fazer a chamada, hein? Aldemiro. Cláudia. Cleia. Délia. Edna. Edna não está aí, não? Gleise. Gustavo. Itiel.
Oi? Edilene, não? Edna Maria. Ah, ele não voltou. Itiel. Idiolene. Não, Idiolene. É online, né? João Paulo. Josefa. Josué. Jusilene. Juliana Polinário. Jurani. Laísa. Lilian. Aparecida. Márcio. Maria Aparecida. Maria Gislene. Meire. Nivaldo. Paulo. Raquel. Renata. Renata Gomes. Rosileide. Sandra. Wesley. Iago. Zaine. Zizi. Outra turma. Ademir tá aí. Adriana. Alzenir. Claudinei. Cristina. Davi Uri. Edervaldo. Edilene. Eimar. Gabrielen. Genilson. Luiz Henrique. Indiana. Lucas. Lincoln. Milkellen. Márcia Amaral. Robson. Rosemary. Márcia Amaral. Rademar tá aí. Rosimeire Aparecida. Tatiane. Thaís. Wilson. Faltou alguém? Deus lhe abençoe.